E aí, pessoal, vai fazer vestibular, cai simbolismo, não tá ligado no que é? Chega mais que eu vou te explicar. Muito bem, pessoal, a aula de hoje é sobre simbolismo. O simbolismo foi uma estética literária que se deu no mundo inteiro no final do século XIX. E aqui no Brasil não foi diferente. Chegou aqui no Brasil no finalzinho mesmo do século XIX. É a última estética literária do final do século XIX. Mais especificamente, a data é 1893, quando o famoso autor Cruz de Souza escreveu suas duas grandes obras, Missal e Broquéis. Essas duas grandes obras de Cruz de Souza abrem oficialmente o simbolismo no Brasil. Professor, eu não vejo muito falar de simbolismo. Por quê, professor? Na verdade, pessoal, o simbolismo teve o azar de se desenvolver no Brasil numa época em que parnasianos, realistas e naturalistas representavam a elite intelectual brasileira. Eles tinham acabado de fundar a Academia Brasileira de Letras e, como membros da Academia Brasileira de Letras, eles se colocavam como arte oficial do Brasil. E aí então os coitados dos simbolistas terminaram passando despercebidos. Por isso que falamos que eles são autores marginais. Autor marginal não é autor que chega a cola não, viu, pessoal? Autor marginal é autor que está à margem da sociedade. Na verdade, os famosinhos daquele momento, os blogueirinhos daquela época, eram os autores do parnasianismo, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira. E aí então essa poesia que surgia no Brasil agora, chamada de simbolista, que inclusive é oposta à produção parnasiana, vai passar despercebida. E aí os autores não ficam tão reconhecidos, tão famosos quanto os autores parnasianos, ok? A poesia simbolista é uma poesia muito fácil de ser identificada. Ela nasceu no final do século XIX e o nome é simbolismo, sabe por quê? Porque a ideia era fazer um movimento de símbolos. Em que sentido? Seguinte, os parnasianos tinham se destacado logo antes do simbolismo. E a proposta parnasiana era muito objetiva, muito direta, muito descritivista. Isso não permitia ao leitor fazer uma interpretação da obra. Aí o simbolismo diz, isso é muito chato, velho. Eu leio o texto e já sei exatamente o que o autor quis dizer com o texto. Não! O que é interessante é ler um texto e buscar o que o autor quis dizer por trás das palavras, fazendo um certo ar de mistério, uma certa sugestão, para que você não entenda diretamente o texto. E aí então você busque nas entrelinhas o que o autor quis dizer. E aí nasceu o simbolismo, um movimento vago, um movimento simbólico, um movimento sugestivo, onde tudo é muito nevoento. Então essa é a grande marca do simbolismo. Na verdade o autor queria fazer, pessoal, era uma interatividade entre autor e leitor. Em que sentido? Eu, como autor, tenho a responsabilidade, tenho a função de produzir o texto. Você, como leitor, tem a responsabilidade de decifrar a obra. E aí nós viramos parceiros na produção textual. E aí então o simbolismo vai se desenvolver com qualidades muito fáceis de serem identificadas. Religiosidade, por exemplo. Os professores, mas no final do século XIX não teve aquelas teorias científicas? Mas as teorias científicas, elas explicavam muito, mas não resolveram o problema da sociedade. A sociedade europeia, que foi onde nasceu o simbolismo, estava marcada por uma profunda depressão. E aí então as pessoas deixaram de lado a ciência e foram buscar respostas na religião. Porque a religião traz respostas mais rápidas e práticas. E aí então essa religiosidade vai ser uma marca do simbolismo. Mas não pense que o autor é tipo aquele autor do barroco, não. Tipo Gregório de Matos, por exemplo, que se ajoelha diante de Deus pedindo perdão dos pecados. Não. Isso aí é época do barroco, certo? Na verdade o autor do simbolismo, ele diz que é simbolista religioso sem dizer que é religioso. Mas como assim, professor? Ele diz que é religioso sem dizer que é religioso. É simples. Pense comigo. Você não diz que é religioso, mas você usa em seu texto, usa em sua fala, palavras que remetem a um ritual religioso. Claro que eu vou deduzir, por sugestão, que se você conhece essas palavras relacionadas a um ritual religioso, você é religioso. Então era mais ou menos assim. Tudo no simbolismo é deixado no ar. Tudo é vago, para que você, como leitor, possa decifrar. Se eu não digo que sou religioso, mas eu uso em meus poemas palavras como altar, vela, incenso, eu estou falando de coisas que são usadas na missa. Ou seja, eu conheço a missa, então eu tenho um certo caráter religioso. Então era assim que funcionava no simbolismo.
O simbolismo é um movimento muito sensorial. Então vocês vão ver muitas cores, muitos sons, muitas texturas. Os autores faziam questão de fazer referência a esses elementos sensoriais. Por quê? Porque a sinestesia é a marca maior do simbolismo. Os autores que são mais emocionais, mais subjetivos, como os autores do Barroco, como os autores do Romantismo, eles elegem determinadas figuras de linguagem que possam representar o seu estilo. Por exemplo, o Barroco gostava muito da antítese. Já os autores românticos gostavam muito da metáfora, da personificação. O simbolismo também vai se apoiar numa figura de linguagem. E essa figura será a sinestesia, que é aquela figura de linguagem, pessoal, que utiliza os sentidos de maneira trocada, tá ligado? Quando a gente fala, por exemplo, no dia a dia da gente, que perfume gostoso, a gente está construindo uma sinestesia. É uma sinestesia boba, mas é uma sinestesia. Por quê? Porque perfume está diretamente ligado ao olfato e gostoso está diretamente ligado ao paladar. Então, ocorreu aí uma sugestão sensorial. Mas eu entendi, professor, o que ele quis dizer, claro, porque ela é boba, ela é comum. Mas aí, se você quisesse decifrar, você chegaria à conclusão de quê? De que a pessoa que falou que perfume gostoso quis dizer, na verdade, que o cheiro daquele perfume é tão agradável quanto o sabor de uma boa comida. Então ele sugeriu por meio de sinestesia. Isso é uma das marcas do simbolismo. No simbolismo você vai encontrar muita musicalidade, muitas assonâncias, muitas aliterações. Lembra o que é assonância? Assonância é quando há uma repetição de som vocálico. Já a aliteração é quando há a repetição de som consonantal. Esses são recursos rítmicos fartamente utilizados pelos autores dentro das obras simbolistas. Eles escreviam em forma de poema e geralmente tratavam de temas existenciais. Eram muito pessimistas, certo? Existia sempre uma angústia do ser. E essa angústia do ser buscava a transcendência. Por quê? Porque eles eram muito católicos, então eles acreditavam que o corpo é como se fosse uma prisão e dentro dessa prisão estava o espírito louco para se libertar. E o momento de transcendência, ou seja, de passagem desse estado matéria para o estado espírito, seria a morte. E a morte passa a ser um tema muito frequente. Só que eles não falam de morte, tá ligado? Eles vão falar de coisas que se referem sugestivamente à morte. Vou dar exemplo, pôr do sol. O pôr do sol sugere. Aí você diz, não tem nada a ver, professor, o pôr do sol com morte. Estou falando simbolicamente. O que é o pôr do sol? É o fim do dia, o início da noite, que é o fim da luz e início da escuridão. Seria justamente uma representação de transição, de passagem, e isso é típico do simbolismo. Então, mudança de estado, perfume que sai do estado líquido para o estado gasoso, essa mudança de estado pode simbolicamente representar a mudança de estado, matéria para o estado espírito. E aí tudo no simbolismo será muito simbólico. Então, principais marcas: musicalidade, visão transcendental, pessimismo, religiosidade e tudo por meio de sugestão. A sinestesia é uma marca muito frequente nos autores simbolistas. Como no Brasil esse movimento foi meio que escanteado, foi marginalizado, nós não tivemos tantos autores dentro do simbolismo quanto no parnasianismo, quanto no romantismo. Então, são dois os grandes nomes do nosso simbolismo. Um deles chamado Cruz e Souza e o outro chamado Alfonso Guimarães. O mais importante mesmo é o Cruz e Souza, que ficou conhecido como poeta que tinha obsessão pela cor branca. Aí você diz, professor, mas eu fiquei sabendo que o primeiro poeta negro do Brasil é o Cruz e Souza. Como é que ele tinha obsessão pela cor branca? Cada coisa em seu lugar, viu, galera? A condição dele ser o primeiro poeta negro do Brasil é uma condição social. Quando a gente fala de poesia religiosa, existencial, a gente utiliza o branco como simbologia de pureza. E ele, como autor católico, vai buscar sempre essa pureza para poder garantir um espaço no céu. Então, a busca do autor simbolista é uma busca de redenção, uma busca de salvação, uma busca de vida celestial, que é a visão transcendental. Então, o abuso do branco, por meio de palavras como lírios, luar, neve, neblina, era uma maneira de buscar a pureza para poder abrir as portas do céu. Então era essa a visão, uma visão simbólica. Professor, mas ele fez alguma poesia social? Fez, mas isso não é uma marca simbolista. O simbolista é existencial. O simbolista não gosta de temática social. Só que como o autor foi o primeiro autor negro do Brasil, recebeu muito preconceito da sociedade, ele vai ter essas marcas em sua obra. Então não é uma qualidade do simbolismo, é uma qualidade específica do Cruz e Souza.
Então não tem preconceito nele, ele reclama do preconceito. Não pense que ele falar do branco faz dele preconceituoso. Não. A nossa língua, certo? É preconceituosa porque ela foi feita pelo ser humano. Então, essa coisa do branco representar a pureza é um problema de nossa língua, da Igreja Católica, mas que na verdade, pessoal, não faz o autor ser preconceituoso. Inclusive, ele fez muitos poemas reclamando do preconceito que recebia. Mas seus principais poemas, verdadeiramente, são esses poemas em que ele se mostra como um homem angustiado, um homem buscando a redenção, ok? Já o Alfonso Guimarães ficou mais marginalizado ainda. Ele é conhecido como um poeta monotemático. Por quê? Porque boa parte dos seus poemas foram dedicados à sua amada morta. Ele era noivo de sua prima, uma garota chamada Constança. E naquela época, século XIX, era muito comum as pessoas pegarem tuberculose. Nós temos inúmeros autores que morreram de tuberculose. O próprio Cruz de Souza morreu de tuberculose. Então, eles tinham um casamento marcado e ela tinha apenas 17 anos. E aí ela pegou tuberculose, morreu. E aí o autor utilizou a sua poesia para homenageá-la. E aí por isso, pessoal, ele é considerado um autor monotemático. Por quê? Porque quase todos os seus poemas tratam do mesmo tema, a amada morta. Professor, me diga só uma coisa para terminar a aula. Eu não vou confundir esse Alfonso Guimarães com aqueles poetas do mal do século, não, porque amor, atrelado à morte, solidão, angústia, parece muito com o romantismo, parece tematicamente, estilisticamente não vai parecer, porque esse autor vai demonstrar profunda religiosidade, e esta não é uma marca dos autores do mal do século. Esse autor tem essa solidão, esse pessimismo, esse amor e morte, mas ele vai também trabalhar com temática voltada à condição sensorial, às sugestões, coisa que você não encontra no romantismo. Então vai ficar bem simples de vocês saberem diferenciar uma obra de Alfonso Guimarães das obras românticas do mal do século, por mais que se pareçam tematicamente, pois estilisticamente eles são autores muito distintos, ok? Muito distintos. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, espero que eu tenha sanado suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal para que o professor fique famoso. Tchau!